Chamo-me Bartolomé Sánchez. Da conquista do Novo Mundo, vi muito. Quase demais para um só homem. Ainda hoje, as cidades de ouro assombram-me. Está na altura de contar o que vivi. É agora, vou partir. Adeus, Sevilha. A minha mãe chorará de alegria quando eu voltar com os braços carregados de ouro. Ela dirá: Bartolomé, tu és a nossa fortuna. No século XVI, centenas de jovens como Bartolomé deixam Sevilha, rumo ao Novo Mundo. Seguem os passos do descobridor Cristóvão Colombo, que trouxe da sua expedição de 1492 algumas joias saqueadas nas Caraíbas. Uma pequena quantidade de ouro que, no entanto, bastou para dar origem aos relatos mais loucos. Fala-se de cidades de ouro a brilhar sob o sol, de soberanos misteriosos cobertos de ouro da cabeça aos pés. From a Eurocentric perspective, what really matters is that there is a place somewhere that must be full of gold. If you find El Dorado, that iconic location, you have solved all of your problems because you will have wealth and power. A máquina infernal da conquista está lançada. Durante séculos, estas histórias fantásticas vão justificar as mais terríveis exações e precipitar o genocídio dos povos indígenas. To the indigenous peoples, the Spanish appetite for gold was just absolutely incomprehensible. It was like, I mean, are they ever going to be satisfied? Le mythe d'Eldorado ou celui des cités d'or, finalement, n'est qu'un grand malentendu qui montre clairement le choc culturel qu'il peut y avoir à la rencontre de deux cultures totalement différentes. Será que a conquista espanhola foi realmente fruto de um grande mal-entendido? 5 séculos após a colonização da América, cientistas de todo o mundo seguem os passos dos conquistadores para investigar esse período conturbado e contar o que Bartolomé e tantos outros espanhóis não souberam, não puderam ou não quiseram ver. Juntei-me a uma expedição de soldados que se dirige para o interior das terras. Somos cerca de 40 homens e outros tantos cavalos, sem guia nem mapa. Ninguém jamais chegou onde tentamos ir. Diz-se que estas terras abrigam um povo de índios, os naturais de riquezas incríveis. Estas terras montanhosas onde Bartolomé se aventura são as dos Muisca.
Um conjunto de sociedades que habitaram os planaltos do leste colombiano entre os anos 600 e 1800 da nossa era. They were Chibcha speaking. They practiced agriculture. They traded with emeralds and salt. They made loads and loads of textiles, particularly cotton. They were very good at that and it had a lot of value for them. And of course, they are very well known for the wide variety of gold work they made. Há anos que o arqueólogo Marcos Martinhón Torres investiga este enigmático povo de ourives. The value of gold among the Muisca was eminently symbolic. Rituals were very important within Muisca cosmovision, and gold was clearly a very important component. Gold was used often in combination with other valuable materials, and it was used for offerings that were trying to seek divine propitiatory favor in certain moments, such as marriage, harvest, perhaps to seek stability at times of unrest. No momento da chegada dos espanhóis, o povo muisca é alvo de uma lenda extraordinária, tão persistente que atravessou os séculos até aos nossos dias. O mito de El Dorado. Conta-se que, algures nas montanhas colombianas, um rei tinha por hábito banhar-se num lago, com o corpo coberto de pó dourado, enquanto a multidão atirava à água à sua volta ouro e esmeraldas. Este soberano misterioso vai obcecar os espanhóis. Muito rapidamente, passam a chamá-lo El Dorado, aquele que é dourado. E uma obra minúscula parece confirmar a sua existência. A Jangada Muisca. Marcos estudou-a exaustivamente. At the center, we have the most important characters, shown also in their larger size. He's wearing a spectacular nose ring, as well as a headdress with various danglers. In front of him, there are two other characters wearing feathers in their heads. They are wearing an animal mask, possibly a feline with little ears. Unquestionably, the person in the middle is a very important character in the community. Entre os espanhóis, inicia-se uma corrida louca para encontrar esse rei dourado e o lago onde ele realizava o ritual diante do seu povo. Para eles não há dúvida, é lá que se encontra o tesouro dos Muisca. Of course, you would get excited. As a European, you've come to America after wealth. Let's not forget that. Ultimately, that's what they are here for. And then you hear these stories of somewhere people are throwing gold and emeralds into the lake. Of course you want to find that lake, and so that justifies your presence here, your violence against them, and that obviously has dramatic implications that reach into the present day. Há 3 meses que andamos às voltas. A cólera cresce nas nossas fileiras. Por onde quer que passemos, os naturais mandam-nos para outro lado. Os nossos homens perdem a paciência e suspeitam que estes índios nos estão a mentir.
Cada aldeia torna-se palco de um novo massacre. Punimos aqueles que se recusam a revelar os seus segredos e saqueamos tudo o que pode ser saqueado. Onde se esconde Eldorado e o seu tesouro? Durante anos, conquistadores como Bartolomé procuram-no incessantemente. Sempre mais longe, como uma miragem. Até um dia de 1537. Nos contrafortes dos Andes, a quase 3.000 metros de altitude, um grupo de espanhóis descobre um lago misterioso. Guatavita. Estão convencidos de que é aqui que Eldorado realiza os seus rituais. E que o ouro e as esmeraldas lançados durante essas cerimónias os esperam no fundo do lago. In the 1580, a Spaniard brought a lot of men to dig the first trench out of the lake to try to drain it. And in the 1912, I think it was probably the time when you can see that trench, that channel going out of the lake as we see it today. That's probably the moment when that was dug out to drain it completely. It must have been reaching up to probably where we are now, so the perspective would have been very different. Mas estes conquistadores, tal como os diferentes caçadores de tesouros que aqui atuaram depois, encontraram muito pouco ouro no fundo do lago. Porque entre os Muisca, o ouro estava longe de ser tão abundante como os espanhóis acreditavam. With every myth, there are elements of truth, and archaeological surveys have indeed found archaeological materials. They have also found votive vessels, vessels that would be used to make offerings. But it's also quite likely that its role as a sacred place in a landscape that was full of shrines and sanctuaries has been inflated by European stories and ambitions. I don't think anyone is reported to have made all that wealth to change their life forever as those ambitioning El Dorado were expecting. Na falta de um tesouro, os espanhóis têm diante de si a promessa de um novo reino, uma terra para saquear e uma população para escravizar. Dominar. Isso sim parece natural aos europeus do século XVI, pois estão absolutamente convencidos da sua superioridade perante os índios, que imaginam como sub-homens. E segundo os rumores, esses famosos bons selvagens seriam tão crédulos que estariam dispostos a trocar o seu ouro por coisas de pouco valor. Na mente dos conquistadores, começa a germinar uma nova ideia. Depois de meses de calvário, tínhamos chegado ao paraíso. Uma costa luxuriante, banhada de sol, dominada por uma imensa montanha. Tínhamos-lhe dado o nome da hospitaleira discípula de Cristo, Santa Marta. Voltámos a encher-nos de esperança,
pois diziam-nos que na montanha vivia outro povo de selvagens, que gostavam de se adornar com maravilhosas joias e esperávamos conseguir tirar-lhes o seu tesouro. Santa Marta. Em 1525, os espanhóis instalam ali, à beira do Mar das Caraíbas, a primeira cidade colonial do continente. E tentam assumir o controle dos seus temíveis vizinhos, os Tairona. The Tairona are a group of polities that have lived in the Sierra Nevada de Santa Marta, or at least part of it, since about 100 AD, until 1600 AD. And most people who were seen by the Spanish had some form of gold ornament on their bodies. Tairona objects are easily recognizable because of their style. They were very, very sophisticated goldsmiths. Quando encontram os Tairona, os espanhóis estão convencidos de que poderão manipulá-los facilmente para se apropriarem do seu ouro, certos da ingenuidade dos seus adversários. Mas será que a história aconteceu realmente assim? Na Sierra Nevada de Santa Marta, no norte da Colômbia, o arqueólogo Santiago Giraldo está a escrever uma outra versão. Prepara-se para ir ao seu local de escavação. Serão necessários 2 dias de subida. Sob um sol abrasador e com uma umidade superior a 80%. For me, it's just the usual. I've been doing it for many, many years. My eldest son calls it the faraway office. But I love walking. I love hiking. So for me, it's just fun. ¿Qué más, don Ricardo? Hola, doña Carmen. Doña Rosa. I lost count a while ago, but the last time I counted, I had gone about 210 times in the past 25 years. But I still love it. I love the people over here, both the campesinos and my indigenous friends. And you're always learning something new. Tal como Bartolomé e centenas de outros espanhóis, os cientistas aventuram-se longe das estradas, nas profundezas da floresta tropical. Atravessam este relevo acidentado e sobem várias montanhas à conquista das encostas mais íngremes da Sierra. Un poco difícil, hay que caminar lento y sin parar, pero hasta ahora vamos muy bien. Os investigadores dirigem-se para Ciudad Perdida, uma cidade fantasma, onde Santiago investiga há quase 25 anos o passado dos Tairona e a forma como viveram a chegada dos espanhóis. No fundo, confesso que tenho medo. O governador enviou-nos em reconhecimento para a Sierra.
Nesta selva densa, haveria cidades construídas pelos índios. Diz-se que são ímpios e de uma violência terrível. Senhor, assista-nos nesta provação. Mais uma vez, teremos certamente de combater. Faça com que eu possa voltar a ver a minha mãe e a minha pátria. Teria Bartolomé realmente razões para ter medo? The Spanish had a very troubled relationship with this territory. Also, what they found was that the Tairona were a match in terms of being extremely good warriors. Because of the mountainous terrain, cavalry doesn't really work well out here. And then to be able to take by assault a town such as Ciudad Perdida, Spanish soldiers had to walk in single file, completely exposed to Tairona archers, and it's not a good deal. And then also the Tairona had poison arrows, which the Spanish were mortally afraid of. Pelo que sabemos, nenhum espanhol conseguiu vencer estes 1350 degraus e conquistar esta fortaleza. Ciudad Perdida. Cento e 180 terraços de pedra, talhados na encosta da montanha e ligados por uma multiplicidade de caminhos. Uma arquitetura tentacular, particularmente engenhosa, que Santiago e a sua equipa fazem pouco a pouco reaparecer e que agora conseguem interpretar. Ciudad Perdida for us is iconic because it served to prove the point that you can have extremely complex societies with complex architecture living in tropical rainforest environments, which for many, many years, many academics would say that it was impossible. O que os arqueólogos estão a revelar aqui é um arquipélago de pedra, concebido para resistir a todas as provas no centro de uma selva impraticável. Quantos habitantes viveriam aqui, empoleirados nas cristas da Sierra? Durante muito tempo foi uma questão que atormentou Santiago e a sua equipa, pois é impossível escavar todo este vale, coberto por uma vegetação tão densa. Para estimar a população tairona, o arqueólogo recorreu à tecnologia LIDAR, um método de detecção remota por laser, que permite cartografar o solo em 3 dimensões, atravessando a copa das árvores. E aquilo que descobriu desafia tudo o que se podia imaginar. We started finding all these terraces that we had never seen before. And so we have a terraced area right here, and then another one right here, another one right here, another one right here, another one here, another one here, and then all the way up to this flat area right here. So what we're finding with LiDAR is that these river valleys were completely occupied. It was a completely transformed landscape. So the population estimate in the entirety of the Sierra Nevada Santa Marta and the lowlands could be anywhere within 750,000 to 1 million people.
milhão de indígenas contra apenas algumas centenas de espanhóis. Bartolomé e os seus companheiros ter-se-iam encontrado perante inimigos demasiado numerosos e poderosos. Contra tal exército, seria impossível usar a força. Uma delegação de indígenas desceu ao nosso acampamento. O governador entrou em discussão com os caciques índios. Quer fazer negócio com eles. Mas não sei se tudo isto é muito cristão. Em troca do seu ouro, trocamos simplesmente machados e vinho. É muito desequilibrado. Rimo-nos deles. Simples machados e vinho, em troca de joias de ouro. Ao regressar às fontes históricas, Santiago estudou esta estranha negociação. E, segundo ele, do ponto de vista dos Tairona, esta troca era mais racional do que parece. When traditionally you've had to clear out forest with stone axes, and then you get your hands on a steel axe, it simply potentiates the idea that you can open up new farmland very quickly and very easily. So it adds up to your prestige, it adds up to your ability to produce food. Seriam então os Tairona comerciantes mais hábeis do que os espanhóis queriam acreditar? No topo da cidade, no final de uma imensa escadaria, Santiago descobriu outro indício que nos ajuda a compreender as vantagens que os Tairona encontravam nesta troca. Ao escavar este terraço, revelou vestígios de grandes banquetes, onde o álcool corria em abundância. From the archaeological evidence, we do know that there was quite a bit of commensal politics, so quite a bit of feasting going on, maybe to entertain allies and also subjects. Food and drink in all societies are absolutely important. They are the glue that binds people together. And so having a generous ruler that provided food and drink to subjects and allies is absolutely important. Ao estudar jarros encontrados em locais dos Tairona, Santiago conseguiu estabelecer que o álcool era um elemento essencial destes banquetes. Vê-se mesmo um homem a vomitar? Certamente sob o efeito da xixa, uma cerveja tradicional de milho. Mas a preparação desta xixa demorava 3 a 4 dias e dependia das colheitas. Eis porque os chefes Tairona se interessavam tanto pelo vinho dos espanhóis. Viam-no como um álcool mais prático. Algo que permitia reunir e impressionar os convidados com uma bebida vinda de longe. And in some cases, it's mentioned specifically in the documents as in they have developed a taste for Marsala wine. So that's one fascinating aspect of it. So you would have the Spanish, who was the escribano, right, the scribe, jotting down. Chief X, Y, or Z, or so-and-so, has asked specifically for wine, machetes, axe heads. That is the only thing that they are willing to exchange gold objects for. And so in that sense, to a certain extent, it was a win-win sort of situation. The Spanish got what they wanted, and the chiefs also got what they wanted. So that's what's called a good trade balance. Graças ao trabalho de Santiago e da sua equipa, está a escrever-se uma história completamente diferente. A de povos indígenas, infinitamente mais sofisticados e muito menos passivos do que os bons selvagens
descritos pelos conquistadores. Segui mercenários até à ilha de Puna. Prepara-se uma grande expedição para um país chamado Peru. Diz-se que lá as cidades são construídas em ouro e brilham sob o sol. Todos os homens falam de um certo Pizarro. Ele vai liderar a expedição e procura homens valentes para recrutar. Diz-se que ninguém conhece melhor essa terra do que ele. É a terceira vez que tenta a aventura. E se desta vez for a certa? À sua chegada em 1532, 40 anos depois da viagem de Cristóvão Colombo, Pizarro descobre uma terra agitada, devastada pela guerra. O imenso Império Inca, que se estende do sul da Colômbia à Argentina, está a fragmentar-se, corroído pela rivalidade entre herdeiros do trono e pelas rebeliões locais. Para os espanhóis, este caos é uma bênção. Aproveitando as fraquezas do inimigo, conseguem avançar para sul e tomar controle de terras abandonadas. Um dos maiores saques da história está prestes a começar. Carol Fraresso é especialista em arqueometalurgia. Dedicou a sua carreira aos povos de ourives saqueados pelos espanhóis. Lorsque les conquistadors arrivent ici, ils sont loin de se douter de la richesse de ce vaste territoire. Par contre, ce qu'ils ont appris au fil de leurs nombreuses expéditions, c'est où trouver l'or. Et l'or, ils savent qu'ils vont le trouver dans les huacas. Les huacas, ce sont des temples, des lieux sacrés où vont être enterrés les ancêtres de la communauté. Este grande saque terá feito a fortuna de Bartolomé e dos outros conquistadores? Que tesouros continham realmente os templos do Peru? É isso que Carol tenta estabelecer, investigando o povo que nos deixou estes vestígios. Os Mochica. Uma cultura refinada com ourives virtuosos, que prosperou na costa norte do Peru entre os anos 100 e 800 da nossa era. Os espanhóis nunca os encontraram, mas compreenderam que estes homens do passado enterravam os seus reis em templos, como o da Huaca de la Luna, ou da sua gêmea, a Huaca del Sol. Mas os tesouros saqueados nestes santuários reservaram uma grande surpresa aos conquistadores. Pizarro pôs de lado um punhado de joias que quer fazer chegar intactas à coroa de Espanha. Deu-nos ordens para fundir tudo o resto para formar lingotes, cujo transporte será mais fácil.
O ouro não é puro. É de fraca qualidade. O desespero abate-se sobre nós. O tesouro é falso. Os índios tiveram a astúcia de nos enviar para um saque de pacotilha. A busca pelas cidades de ouro é marcada por esta profunda desilusão. Os tesouros tão fantasiados não são puros, mas feitos de misturas de ouro e cobre ou de cobre dourado. Terá sido uma astúcia? Terão os povos indígenas mentido e conduzido os espanhóis para tesouros de pouco valor para guardar para si os bens mais preciosos? Para resolver estes enigmas, Carol tenta reencontrar os gestos dos ourives Mochica. Ok, vamos. ¿Y puedes pesar? Graças à arqueologia experimental. Sí, sí, sí. Vas a hacer una aleación de 2 o 3 metales. 3 metales. 3 metales, Sí. ok. Com a ajuda do ourives peruano Armando Castillo, Carol está a reproduzir passo a passo uma peça Mochica. Na esperança de compreender por que escolheram os artesãos misturar ao seu ouro uma quantidade significativa de cobre. Dans les Andes, la pratique des alliages apparaît avec la culture mochica, c'est-à-dire qu'à partir de 100-200 après Jésus-Christ, se manifeste dans les pratiques métallurgiques l'utilisation du cuivre. Donc le cuivre apparaît, on va le mélanger avec 2 ou 3 métaux. On va permettre des améliorations techniques, par exemple baisser de 100 degrés Celsius la température de fusion de l'or. Et un alliage va être plus dur, plus résistant et va donner la bonne résistance mécanique à l'objet. E graças à arqueologia experimental, Carol pôde observar que as ligas ofereciam outra vantagem fundamental aos artesãos Mochica. Uma vez decoradas com motivos repuxados e cinzelados de grande delicadeza, as suas obras eram polidas e revelavam então as suas cores e o seu brilho. Vamos a comenzar a pulir para eliminar el óxido de la superficie y las rayas. Como se nota, el pulido da resultado. Sin rayas. En fait, l'alliage va permettre de réaliser des objets avec des couleurs différentes. Ils vont avoir une large palette de couleurs possibles, allant du rose pâle jusqu'à des couleurs franchement jaunes, la couleur de l'or, l'or solaire. E para os Mochica, era sobretudo este simbolismo que contava. On peut se demander, est-ce que finalement un cuivre doré avait moins d'importance qu'un objet en or, 18 carats ou 20 carats? Probablement pas. Toutes ces œuvres en cuivre doré n'avaient pas moins de valeur que des pièces qui auraient été faites en or pur. Parce que finalement, la valeur réelle de ce matériau, pour les sociétés de l'Ancien Pérou, va être plus liée à la symbolique et finalement à cette couleur qui va représenter tout ce que peut représenter l'image divine du soleil. Assim, provavelmente não existia entre estes povos indígenas a intenção de trair, mas antes um enorme fosso entre duas culturas. No fim de contas, entre saques e trocas, os espanhóis tinham até então recolhido pouco ouro,
Mas tudo mudou no outono de 1532. Pizarro ataca então a grande potência da América do Sul, os Incas. Aproveitando as guerras locais, lança-se contra a residência do seu imperador, Atahualpa, que se diz ser riquíssimo. Apanhado numa cobarde emboscada na cidade de Cajamarca, Atahualpa é feito prisioneiro. Faz então uma promessa retumbante aos seus captores. Se o libertarem, encherá de ouro a sala onde está preso. Mesmo não sendo eles próprios um povo de ourives, os incas são ricos. Ao longo das suas conquistas, reuniram os tesouros de todos os povos que os precederam. Milénios de uma paciente acumulação, arrebatados em apenas algumas semanas. O saque é sem precedentes. Mais de 11 toneladas de metais preciosos são fundidas e enviadas para a Espanha. Mas, quebrando a sua promessa, Pizarro manda executar Atahualpa e apodera-se da capital do seu império, Cusco. Se alguma cidade de ouro existiu, foi certamente esta. Mas tal como o resto do império, Cusco é saqueada e desmantelada em proveito de Espanha. Em poucos dias, os seus reflexos dourados apagam-se. A história poderia terminar aqui. O maior império das Américas acaba de cair. É um triunfo para os conquistadores. Mas a sua sede de riquezas não está saciada. Tantas batalhas, tantas errâncias. Aos 35 anos, já tinha vivido mais aventuras do que um homem pode esperar numa vida inteira. As fileiras de Pizarro tinham-se dividido à minha volta. Os amigos de ontem tornaram-se inimigos jurados. Obtive uma parte do saque, mas não o suficiente para regressar glorioso. Decidimos mudar de estratégia. Voltar à origem e encontrar as minas nas montanhas do sul. Vagueamos por paisagens desoladas, sob um sol duro e noites gélidas. Tão alto que o ar se torna rarefeito. Carol também tem de realizar esta longa viagem para continuar a sua investigação sobre os ourives indígenas. Uma grande travessia dos Andes, do norte do Peru
até aos relevos lunares do altiplano boliviano. É aí, nos confins do antigo Império Inca, que teve lugar a descoberta mais lucrativa da conquista, na cidade de Potosí. Os nossos livros de história não o registaram, mas o destino da Europa decidiu-se aqui. Nas entranhas da montanha. No centro de uma mina gigantesca. Tão vasta que atualmente ainda se extrai minério dela 500 anos depois. Já estamos listos. Juan Carlos, um antigo mineiro, aceitou escoltar Carol para o interior da mina. Pasa por aquí, Carol. Ven acá, esta es la entrada de la mina. Aquí puedes ver en estas maderas, estas manchas oscuras, es sangre de llama que los mineros sacrifican durante el año en algunas fiestas y la sangre se echa a la entrada de la mina para la Pachamama, ¿no? Es una superstición para la buena suerte, ¿no? ¿Vamos? Cuidado la cabeza. No fundo destas galerias, numa escuridão total e numa atmosfera irrespirável, encontrava-se o minério que acabaria por fazer a fortuna de Bartolomé e dos seus compatriotas. E não se tratava de ouro, mas de prata. Les conquistadors cherchaient en permanence à avancer au gré d'expéditions à la recherche de mines d'or. Et finalement, ils vont se retrouver face à une montagne d'argent, littéralement, qui va leur apporter énormément de richesses durant plus de 2 siècles, mais qui va aussi bouleverser le destin des peuples autochtones des régions de l'Altiplano. Et ce que nous savons aujourd'hui, grâce aux chercheurs, c'est que cette mine a été exploitée avant même l'arrivée des Espagnols. Les Espagnols vont effectivement profiter des Indiens métallurgistes, des mineurs qui travaillaient déjà dans cette mine en période Inca ou peut-être même pré-Inca, bien avant. Com Potosí, a Espanha torna-se a Senhora da Prata. Na segunda metade do século XVI, assegura quase um monopólio total e começa a fabricar aqui, no coração dos Andes, uma moeda de alcance mundial. Em menos de um século, a pequena aldeia de Potosí transforma-se. Torna-se a cidade mais populosa do planeta e a nova vitrine do Império Espanhol. Uma joia construída ao preço do sangue dos povos vencidos. O novo mundo fez a minha riqueza. Mas hoje, à medida que as minhas forças diminuem, pergunto-me se fui digno do presente que me foi dado. Tantos roubos, tantos massacres, tantas divisões e ódios. Por todo o Império, homens de fé começam a erguer-se contra nós. Falam de barbárie, de uma vergonha feita à humanidade e ao Deus que nos observa. Terá tudo isto valido a pena? We
We shouldn't necessarily judge the past with the values and the knowledge of the present. However, it is undeniable that the conquest had dramatic consequences on the environment, on the power structures, on the sheer demographics of the Americas. Mesmo que seja difícil afirmar números com certeza, muitos historiadores concordam que a conquista terá provocado a morte de cerca de 90% das populações indígenas, sendo ainda hoje considerada o maior genocídio da história. You know, when you lose 90% of your population, really what you lose is knowledge. You lose the capacity to build the world in the way that you see it fit, to materialize your aesthetic and sociocultural choices into the fabric and texture of the world. That's what you lose. This is one of the most important consequences of the conquest in the longer term, the negation of indigenous histories and identities. And it is something that perhaps, optimistically, archaeology can help reconstruct, visualize, and empower. A história das Américas foi escrita pelos conquistadores. Mas à medida que as suas descobertas avançam, os cientistas desenham pouco a pouco outra versão, onde não encontramos reis todo-poderosos, nem cidades de ouro, e onde os tesouros nem sempre são aquilo que se imagina. Um relato mais complexo, sem heróis nem bárbaros, elaborado pacientemente, na esperança de aprender.